Nesse vídeo vamos entender melhor os organos minerais, essa ferramenta incrível, mas vamos falar também sobre aquilo que eles não querem te contar sobre o organo mineral. Então fica até o final desse vídeo para você entender melhor esse assunto. Fala galera do agro, sou o Davidson, engenheiro agrônomo, e esse aqui é o seu canal sobre cafeicultura. Se você gosta de aprender mais sobre cafeicultura, se você gosta de entender mais sobre as técnicas, ter mais conhecimento científico, coisas embasadas, coisas que têm comprovação, que realmente funcionam, se inscreve no canal, ativa o sininho para sempre receber todos os vídeos novos aqui do canal. Dessa forma é impossível que você não fique bem informado e com as técnicas mais avançadas na cafeicultura. Então bora pro vídeo. Primeiro vou deixar aqui dois vídeos aqui no card para você entender um conceito muito básico. Então se você não sabe do que eu estou falando, você tem que olhar esses vídeos para você entender antes de assistir esse daqui, para fazer sentido para você tudo isso. 1. NPK. Vou deixar aqui o que são os NPKs. Então, se você não sabe o que é o NPK, quando você está comprando um adubo, então você precisa assistir esse vídeo. E o outro é matéria orgânica. Você precisa entender que é muito mais do que só um monte de nutrientes, né? Um pouco de carbono e tudo mais. E por que é interessante você saber isso? Porque justamente o organo mineral, ele é a junção do orgânico com o mineral. E o orgânico é matéria orgânica, né? Ou seja, um material orgânico. E essa junção dos dois, teoricamente, entrega uma potencialidade ali maior do que só usar o orgânico ou só usar o químico. Então vamos lá. A gente precisa entender que o orgânico, o material orgânico, o adubo orgânico, ele não é só matéria orgânica, né? Ele tem macronutrientes e micronutrientes. Macronutrientes a gente está falando de magnésio, cálcio, nitrogênio, potássio, fósforo, mas a gente também está falando de micronutrientes que aí vai boro, zinco, manganês e os outros também. Mas então a gente precisa pensar, qual que é o melhor a gente utilizar? Adubo químico ou adubo orgânico? E na verdade, o melhor é a junção dos dois. Mas primeiro a gente precisa refletir sobre algumas coisas. No Conilon, 5 colaboradores, eles viram que 100% orgânico teve mais produção. Mas a gente precisa ter um pouco de critério em algumas coisas. Por exemplo, isso foi publicado num simpósio, né? Na verdade, Congresso Brasileiro de Agroecologia. Isso não é um problema, mas falta estatística no trabalho, então a gente não pode afirmar nada do que está lá. Por exemplo, essa parte do 100% orgânico ser melhor do que a mistura dos dois. Lembrando que todos os trabalhos estão na descrição, você pode conferir lá depois. Agora, no Arábica, a gente já tem alguns outros trabalhos ali que a gente pode observar. Por exemplo, o Cavalcante e colaboradores em 2019, eles fizeram um trabalho ali misturando, né, esterco bovino e o adubo mineral. Isso foi publicado no Simpósio Mineiro de Ciências do Solo. Lá, inclusive, eles observaram que o melhor resultado em termos de produtividade foi alcançado com 50%, 50%, ou seja, 50% orgânico e 50% mineral. É importante dizer que todos esses trabalhos é o seguinte, é a parte orgânica, e aí você desconta os nutrientes que tem nessa parte orgânica e suplementa com a parte mineral. Então isso é o organo mineral. Você vai juntar esses dois fertilizantes. Você vai pegar o que tem em um, vai descontar e vai acrescentar, ou seja, suplementar com o outro. Então, por exemplo, se a adubação já está suficiente, por exemplo, de fósforo com orgânico, você não vai colocar fósforo mineral. Essa informação de 50-50 colabora um pouco com o que a gente vai ver no trabalho de Santinato e colaboradores, onde o tratamento de 10 toneladas e 20 toneladas de orgânico, utilizando também o esterco curtido, né, bovino, teve melhores resultados. Isso sempre complementado com mineral, tá? E também, nesse caso, esse trabalho do Santinato para lavouras de 0 anos, ou seja, da implantação dela até 2 anos e meio. Inclusive, essas misturas, né, de 10 toneladas com o químico e 20 toneladas também com o químico, foi superior ao somente químico e também as doses maiores de orgânico. Superiores em que? Superiores nas características agronômicas interessantes, também produtividade. Mas e será que com palha de café dá para fazer? E a verdade é que sim, a palha de café, a gente precisa pensar que ela é rica em um nutriente em especial, né? Ela vai ter outros nutrientes, mas que ela realmente é rica em um deles, que é o potássio. Fernandes e colaboradores, inclusive,
mostraram que 5 toneladas, né, de palha de café, mais a suplementação com o adubo químico, como a gente já vem falando nesses outros trabalhos também, foram muito eficientes. Inclusive produzindo também mais do que só o químico. Ou seja, a gente está vendo que o químico sempre vai, ou quase sempre, né, vai perder para um organomineral. Esses mesmos pesquisadores, eles fizeram outro trabalho. Agora, ao invés de utilizar a palha de café, eles utilizaram o esterco de frango, né? Ou seja, a cama de frango. E qual que é o ponto disso? A cama de frango, na verdade, o esterco de frango, né? Na minha opinião, é a melhor fonte orgânica que a gente pode utilizar na agricultura. Isso porque ele tem maior concentração de nutrientes, principalmente o nitrogênio. Então, ele não vai ter tanto potássio quanto a palha de café, mas ele vai ter mais nitrogênio do que a palha de café e mais, na verdade, mais nitrogênio e todos os outros nutrientes, exceto o potássio, né, do que a palha, e mais do que todos os outros nutrientes, né, do que o esterco bovino. O esterco bovino, em termos de nutriente, ele vai ser muito mais pobre do que o esterco de frango. E fazendo esse complemento, né, de pegar esse esterco de frango, mais o químico para suprir o que está faltando do esterco de frango na necessidade do café, eles conseguiram observar que 20 toneladas, né, de esterco de frango é o melhor caminho. É o que teve mais produção e melhor resposta agronômica, né? Inclusive necessitando apenas de suplemento de nitrogênio e de potássio. E por que suplemento de nitrogênio e de potássio? Porque a gente precisa entender que 20 toneladas de esterco de frango, na verdade, não vai suprir toda a necessidade do cafeeiro adulto em produção. Porque a demanda, né, de nitrogênio e de potássio para produzir, para o café produzir, é muito alta. E a gente não vai conseguir. E é por isso que o orgânico, somente orgânico, às vezes pena um pouco. E somente o químico também acaba sendo financeiramente muito inviável, né? Ainda mais com os preços de hoje. E também, muitas vezes, agride muito o meio ambiente, agride muito a parte biológica do solo. E aí é uma coisa que no longo prazo você também vai ser afetado. Por isso que esse meio termo, utilizar o orgânico e o químico junto, fazendo esse organomineral, é uma alternativa extremamente viável, como um dos trabalhos inclusive mostra, isso com os valores muito mais defasados, né? Hoje então a diferença daria muito maior, mas também do ponto de vista agronômico mesmo, né? Quando a gente observa a microbiota do solo, a gente observa todo o sistema que a gente está trabalhando, porque na agronomia nunca é somente colocar adubo, né? Você tem que observar todo o sistema, como o sistema vai responder para poder ter a melhor produtividade, com custo que vale a pena, né? Então, esse é realmente, inclusive, eu acho que o esterco de frango com o químico é a melhor alternativa, mas às vezes é muito difícil você encontrar esterco de frango em quantidades tão grandes, né? Esse que pode ser o maior problema aí, né? Mas caso você tenha acesso aí na sua região, e se você não tiver acesso ao esterco de frango, você pode utilizar outras coisas também, né? Não precisa ficar preso só a essas fontes. Você tem que utilizar aquilo que tem mais fácil, mais disponível aí na sua região. Então, esse é o verdadeiro poder do organomineral. Basicamente, ele bate só o orgânico e bate também só o mineral. Agora, você pode estar se perguntando, legal, eu gostaria até que fosse ontem para eu poder já começar a utilizar isso e hoje já está utilizando. Mais ou menos, porque a verdade é que você não vai ter esses resultados. E essa é a parte que ninguém quer te contar. Você não vai ter esse tipo de resultado como nesses trabalhos, utilizando esses orgânicos minerais que você compra por aí. Isso porque eles não entregam essa quantidade de matéria orgânica com essa riqueza de nutrientes. Por exemplo, quando você vai comprar um organomineral, por acaso eles estão te vendendo 10, 20 toneladas desse organomineral para suprir a necessidade em 1 hectare? Acho que não. Normalmente vai ficar ali alguma coisa entre 1 tonelada, 5 toneladas no máximo. E isso não chega nem perto, né, dos melhores resultados que a gente teve nesses trabalhos que eu falei, que foi de 10 toneladas para cima. Só a palha de café que foi de 5 toneladas. Então, em geral, esse organo mineral que a gente compra não vai ter essa mesma qualidade desses que é utilizado na pesquisa, né? Que é o que dá
efeitos tão fora da curva. A boa notícia é que você pode fazer isso. Você pode pegar o composto orgânico, ou esterco, ou a palha de café, enfim, e fazer o seu próprio organo mineral. Vai sim dar um pouco de trabalho, né, para revolver tudo isso, né, misturar e tal, mas é interessante. Inclusive, caso for de interesse de vocês, eu estou pensando em fazer futuramente alguns materiais, né, para poder passar gratuitamente. E, inclusive, se você tem interesse nisso, vou deixar aqui embaixo, aqui nos comentários, fixado, uma pesquisa. Você só precisa responder essa pesquisa e deixar o seu e-mail. Tem que deixar o e-mail, porque senão eu não consigo enviar isso depois. Pelo menos você não vai ter em primeira mão. Aí você vai ter que caçar nos vídeos onde eu estou disponibilizando isso. Então, se você quer receber quando eu começar a disponibilizar esse tipo de coisa, responde a pesquisa e deixe o seu e-mail. Inclusive, eu posso até fazer o cálculo, né? Como que você pode, as quantidades que você pode fazer, por exemplo, as quantidades de esterco de galinha, esterco bovino, palha de café que você precisa, a quantidade de adubo mineral, né, que você precisa para poder misturar e fazer o organo mineral aí na sua propriedade. Então, se você quer, já sabe, só participar ali da pesquisa. E por hoje é só, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenha trazido pelo menos um pouco de informação, alguma informação relevante aí para você. E até o próximo vídeo. Bora que o agro não para.